Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa outra aula de gramática, que vai ter como assunto o predicado nominal, tá? Antes de nós partirmos para o nosso conteúdo, nós vamos relembrar alguns conceitos importantes para que nós façamos uma ponte e entendamos completamente o nosso conteúdo de hoje, ok? Vamos lá! Os termos essenciais da oração, que nós já vimos em aulas anteriores, são sujeito e predicado. O sujeito é aquele que sofre ou realiza uma ação dentro de uma frase, tá? E o predicado é toda e qualquer informação que você tenha sobre o sujeito. Dependendo da informação, essa informação pode ser positiva ou essa informação pode ser negativa, ok? Coloquei aqui um exemplo para que vocês possam visualizar como é que acontece. Olha só, os alunos conseguiram o material. Vamos lá fazer a pergunta para descobrir o sujeito. Vocês ainda lembram como é que faz? Para descobrir o sujeito, eu sei que vocês lembraram aí de casa. Para descobrir o sujeito, nós fazemos as perguntas o que ou quem antes do verbo. Olha só que comando importante. Eu não preciso entender só o que é sujeito. Eu também preciso entender o que é verbo, tá? Vamos só relembrar? Verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Vamos lá fazer a pergunta ao verbo. O verbo dessa oração é conseguiram. Eu tenho um verbo, tá? Quem conseguiu o material? Qual é a resposta? Os alunos. Os alunos, sujeito. O que foi que sobrou de informação sobre o sujeito? Que são os alunos. Conseguiram o material. Toda essa informação que eu tenho é o predicado, tá? É a informação que eu tenho sobre esse sujeito. Qual é a informação? Eles conseguiram o material. Então, nesta oração, eu tenho os termos essenciais da oração, tá? Vamos ver o núcleo? Sujeito, eu tenho os alunos. Qual é o núcleo? O termo mais importante? Alunos. Então, o termo mais importante, o núcleo do sujeito, alunos. Também nós temos estipulado pela gramática o núcleo, tá? Do predicado. Aqui o núcleo do predicado, conseguiram o material, conseguiram, tá? Vamos partir agora para a aula. Predicado nominal. Olha só o tanto de informação que foi repassada para nós chegarmos até aqui. Informações essas que nós já vimos e nós só estamos a título de revisão, ok? O predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome. Eita, professor, não entendi nada. Calma, que você vai entender daqui a pouco. Nós temos aqui algumas informações muito importantes para que vocês possam entender o que é o predicado nominal, já que vocês já sabem o que é predicado, que é toda e qualquer informação que eu tenho sobre o sujeito. Ainda continua valendo, só que agora é mais específico, tá? É o predicado nominal. Nós temos 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Hoje nós estudaremos com foco no predicado nominal, tá? Nós temos aqui, eu grifei, núcleo, um nome, tá? Esse nome pode ser um substantivo ou este nome pode ser um adjetivo, tá? E aqui o núcleo, para quem não lembra, para quem não sabe, é o termo, a palavra mais importante. Lembra quando eu falei aqui para vocês? Eu tenho um núcleo do sujeito, um termo vai ser o mais importante, e eu tenho um núcleo do predicado também, que também vou ter um termo, uma palavra mais importante. Dependendo do núcleo, tá? Eu faço a classificação do predicado, ok? Então, vamos lá. 2 informações importantes. Vamos passar para cá agora. Temos 2 exemplos aqui, tá? Vamos para o primeiro. Luiz está feliz. Eu tenho uma frase, tá? E nesta frase eu vou ter que saber quem é o sujeito e quem é o predicado. Primeiro comando. Não tem como você classificar sem fazer essa diferenciação, sem fazer essa separação de sujeito e predicado, que para nós, para a gramática, são os termos essenciais da oração, ok? Quem está feliz? Fiz a pergunta antes do verbo. Para isso eu preciso saber qual é o verbo da oração, tá? Luiz.
Luiz é o meu sujeito. Qual é a informação que eu tenho sobre Luiz? Está feliz. Está feliz é o predicado. Só que agora surge a dúvida na hora da classificação. Qual é o tipo de predicado? Nós temos aqui um verbo de ligação e o nome feliz está fazendo uma atribuição, uma caracterização a Luiz, tá? Toda essa estrutura aqui recebe uma classificação. Exemplo 2. Pedro é competente, tá? Quem é competente? Pedro. Pedro é o meu sujeito, tá? Qual a informação que eu tenho sobre Pedro? É competente. Eu tenho novamente um verbo de ligação. E esse que está circulado de azul, um predicativo do sujeito, que é um termo que dá atribuição, caracterização especificamente ao sujeito, tá? Professor, eu não lembro quais são os verbos de ligação. Opa, coloquei a tabela dos mais importantes. Vamos lá relembrar? Os verbos de ligação são andar, ser, estar, parecer, continuar, ficar e permanecer. Professor, eles têm que vir obrigatoriamente nesse formato? A resposta é não. Todos esses verbos, eles possuem conjugações. Quais são essas conjugações? Nas pessoas, do discurso, nos pronomes pessoais de caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pode ser eu estava, ele estava, nós ficamos, nós parecemos, tá? Nós permanecemos. Então, você vai ter que observar se na frase veio algum desses verbos dentro das conjugações que são permitidas pela gramática, que são essas 6 pessoas do discurso, ok? Fiquem atentos. O mais importante é você se atentar à conjugação. Além de vir um verbo de ligação, você precisa se atentar para esse nome que está em vermelho aqui. Predicativo do sujeito. Professor, nunca ouvi falar, pois nós vamos aprender agora. O que é um predicativo do sujeito? É um termo que atribui, que caracteriza o sujeito. Ele vai funcionar como uma espécie de adjetivo. Por que modifica os nomes? Aqui nós estamos estudando sintaxe. E o adjetivo nós estudamos na morfologia. E agora vocês passaram para a parte da sintaxe, ok? Predicativo do sujeito, como eu falei, é o termo que dá atribuição, caracterização ao sujeito. Vamos voltar para os 2 exemplos. Feliz está atribuindo, está sendo dado a quem? Ao sujeito. Quem é que está feliz? Luiz. É uma atribuição, uma caracterização que é específica do sujeito, ok? Isto que está em azul eu chamo de predicativo do sujeito. É um termo que foi específico para ele, para o sujeito. Pedro é competente. Competente é um termo também que dá atribuição, caracterização ao sujeito. Quem é o sujeito? Pedro. Quem é competente? Pedro. Portanto, competente faz parte aqui da atribuição, da caracterização dada ao sujeito. Bom, para você que ainda não compreendeu o conceito, os exemplos de predicado nominal, a gramática estabeleceu uma regra, uma estruturação que se dá a respeito da construção do predicado nominal, tá? Vamos acompanhar aqui no quadro como é que se dá essa estruturação. Nós temos como estrutura do predicado nominal sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Professor, essa regra tem que ser seguida conforme está aqui? Sim, a maioria dos exemplos seguem essa estrutura, tá? Quem é o sujeito? É aquele que realiza ou sofre a ação dentro de uma oração. Verbo de ligação, lembrem da tabela, ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer. Predicativo do sujeito, expliquei também anteriormente, é a atribuição, a caracterização dada especificamente ao sujeito, ok? Vamos lá ver se os exemplos a seguir seguem a estrutura ou não, tá? Vamos observar cada termo, cada palavra que vier na construção dessas frases. Exemplo 3. Ana parecia tensa. Quem parecia tensa? Resposta, Ana. Ana é quem? Sujeito. Já tem o primeiro elemento, sujeito.
Verbo de ligação, corre lá na tabela, verifica se parecer, parecia, faz parte dos verbos de ligação. Sim, faz parte. Verbo de ligação, já tem o sujeito, verbo de ligação. Tensa, tensa. Quem está tenso aqui na estrutura da oração? É parecia? Não, é Ana. Tensa é um predicativo do sujeito, tá? É uma atribuição, uma caracterização dada especificamente para o sujeito. Então eu tenho um completo. Sujeito, Ana. Verbo de ligação, parecia. Predicativo do sujeito, tensa, tá? Exemplo 3, seguiu a estrutura. Exemplo 4. Iago continua estudioso. Quem continua estudioso? Opa, descobri quem? Sujeito. Qual é o primeiro elemento da estrutura? Sujeito. Continua estudioso, predicado. Continua, faz parte dos verbos de ligação? Sim, faz parte. Estudioso, um predicativo do sujeito. Uma atribuição dada especificamente ao sujeito. Está aqui. Seguiu toda a estrutura do predicado nominal, tá? Exemplo 4, ó, ok também. Exemplo 5, João está triste. Quem está triste? Resposta, João, ó, primeiro elemento. Está triste, está, faz parte dos verbos de ligação, tá? Verbo de ligação, para quem não entendeu essa sigla aqui, tá? Verbo de ligação, só está abreviado. Triste está se referindo a João, predicativo do sujeito, uma atribuição, uma caracterização dada ao sujeito. Portanto, exemplo 5 também, ok, tá? Assim como o exemplo 3 e o 4. Exemplo 6, o cenário continua lindo. Professor, não vê o sujeito. Prestem atenção. Dica, o sujeito não é obrigatoriamente somente pessoas. Pode ser um objeto, um sentimento, um lugar, tá? Então, fiquem atentos aí com relação ao sujeito. O cenário continua lindo, tá? O que continua lindo? Resposta, cenário. O cenário é o sujeito. Primeiro elemento. Continua. Verbo de ligação, está seguindo a estrutura, ó, verbo de ligação. Lindo está se referindo a quem? Ao cenário. Seguiu o predicativo do sujeito, que é uma atribuição, uma caracterização dada ao sujeito. Ok, galera, entenderam? Olha só. Por hoje a nossa aula foi essa, espero que vocês tenham gostado, acompanhem as redes sociais, a Agenda Edu, tá? Tem atividade, espero que nós podemos nos encontrar em breve, tá? Beijos e até mais!